de continuar adorando a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu queria deixar um texto que está lá no livro na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6 em diante. Amém? Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6 em diante. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, presta atenção, não com tristeza, nem por necessidade. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. E conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Louvado seja Deus. Se assente só por um instante. Eu queria só me ater a esse versículo, que a Bíblia diz que nós não devemos contribuir não por necessidade e nem por tristeza. Às vezes nós não entendemos e não compreendemos as Escrituras. Por quê? Porque nós não nos debruçamos nem buscamos a palavra de Deus da forma como nós deveríamos. Quando a Bíblia diz que Deus Ele ama aquele que dá com alegria, e Ele diz que nós não devemos contribuir não com tristeza e não nem por necessidade, porque às vezes a pessoa acha o seguinte: eu só vou contribuir quando houver uma necessidade na igreja. E não é assim que a Bíblia ensina. Eu não contribuo por necessidade e nem por tristeza. Eu contribuo por gratidão por aquilo que Deus já fez na minha vida. Na verdade, Deus não queria que houvesse necessidade alguma, por isso Ele estabeleceu princípios. Ah, não, mas nós temos uma necessidade, amém, tem necessidades, mas o motivo da minha oferta, o motivo do meu dízimo não pode ser a necessidade. Quem me compreende? O motivo de ofertar a Deus não pode ser a necessidade, irmão, mas a gratidão. Quando essa chave vira na nossa mente, nós começamos a compreender, porque Deus Ele não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa de nada nosso, Deus quer o nosso coração. Então, quando eu passo a entender que o reino de Deus não se faz por necessidade, mas porque um dia o Senhor me alcançou, porque um dia Ele tirou o meu nome e a minha vida da lama e me transportou para o reino do Filho do seu amor, então eu tenho uma eterna dívida de gratidão. Então, quando Deus diz que Ele ama aquele que dá com alegria, por quê? Porque por necessidade, muitas vezes não há alegria. Tem alguém me compreendendo? Nós não devemos contribuir por necessidade, é o que a Bíblia diz, e nem por tristeza, nem com tristeza. Na verdade, a necessidade é suprida por ofertas, dívidas, sim, mas essa não deve ser a nossa motivação. A minha motivação é o Senhor, a minha motivação é a gratidão. Eu honro o Senhor porque Ele tem me dado trabalho, Ele tem me dado alimento. Eu honro o Senhor porque Ele escreveu meu livro no nome da vida do Cordeiro.
Eu honro ao Senhor porque Ele, por mais que Ele não fizesse mais nada por mim, Ele já deu o seu Filho. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, onde Cristo morreu por nós. Quando nós éramos pecadores, distantes, hoje nós somos pecadores pertos, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então entenda isso, vire essa chave na sua mente. Eu contribuo não porque existe uma necessidade. Na verdade, a necessidade é suprida por causa da minha gratidão a Deus, por causa do meu amor com a obra, por causa do meu zelo com as coisas de Deus. Então lá em Malaquias 3 diz: olha, trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja abastança na minha casa. Ou seja, quando há abastança, há necessidade? Não. O plano de Deus não é que haja necessidade, pelo contrário, é que haja abastança. Então eu virei do céu, virei e repreenderei o devorador. Então muitas vezes nós não compreendemos a palavra, por quê? Porque a chave não vira. A igreja tem necessidade? Sim. Ela é suprida com oferta? Sim. Mas essa não deve ser a minha motivação. Podemos levantar uma oferta com propósito? Sim. Mas esse não é o propósito. Meu propósito é engrandecer a Deus com tudo aquilo que Ele tem me dado. Porque quando eu entender isso e viver isso, irmãos, não tem devorador que chega perto da sua colheita. Eu vou repetir: não tem devorador que chega perto da sua colheita. Você vai estar por cima e não por baixo, é o que a Bíblia nos garante. Você será cabeça e não cauda. Está escrito. Mas essa chave precisa de mudar na minha vida. Eu não vou ofertar a Deus por causa de necessidade. Eu vou ofertar e trazer meu dízimo, por quê? Porque o Senhor me chamou para ser coluna, e porque eu tenho gratidão, então eu vou com alegria. Irmãos, o povo de Israel, quando eles iam levar, eles vinham com alegria, rindo, sorrindo, festejando, era festa. Então nós temos que entender o princípio da honra. Nós temos que compreender o princípio da semeadura. Deus ama aquele que dá com alegria. E outra coisa, querido, a nossa mente, ela precisa de mudar. No sentido que a Bíblia, o que Jesus disse que melhor é dar do que? Por que é melhor dar? Porque só dá quem tem, irmão. Às vezes nós ficamos assim: eu precisava de receber uma bênção. Não, eu quero ser abençoador. Eu quero ter para me dar. Aliás, você não tem você não vai ter que esperar ter para dar. Na verdade, você planta antes uma semente para que você tenha uma colheita, e tem gente comendo a semente. E não funciona assim. Então Deus tem prazer em prosperar o seu povo. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara para você: Deus não recebe qualquer coisa. Deus não recebe qualquer oferta. Eu não estou falando de valor, eu estou falando de coração. Se você tem ofertado por necessidade, ou às vezes até com tristeza, eu falo para você de coração: não faça isso. Não traga. Não traga. Porque quem supra a necessidade do reino de Deus é Deus. Ele quer ver a motivação do seu coração, e Ele quer saber quem realmente Ele pode contar. Deus não prospera ninguém que não tem um coração no reino. É simples. Então por que eu preciso de ensinar isso para a igreja? Porque se eu não ensinar você, eu vi o diabo e vai falar uma meia dúzia na sua cabeça, e você vai ser levado. Eu preciso ensinar você. A minha responsabilidade de pastor é de ensinar. Agora, se você vai obedecer, isso aí é a sua escolha, não minha. Assim como também servir a Deus, assim como também vir na casa do Senhor, não é uma decisão minha fazer. A minha decisão eu já tomei há quase 30 anos atrás, de servir ao meu Deus, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Mas
Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Quando essa chave virar na sua mente e você compreender que Deus ama aquele que dá com alegria, você vai começar a experimentar coisas extraordinárias na área financeira da sua vida. Porque aquele Deus que pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou e deu de comer a 5.000 homens, fora mulheres e crianças, é o mesmo Deus que nós servimos. Compreende? O mesmo Deus que supriu a necessidade de 2,5 milhões de pessoas no deserto, sem eles ter plantado nada, é um Deus que nós servimos. E ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vira a chave, irmãos. Gratidão é a palavra. Honra. Isso é inegociável. Não negocie isso, por favor. Se você quer ter celeiros abundantes na sua vida, isso não é negociável. Deus só vai colocar você sobre o muito se você for fiel no pouco. É simples, irmão. É simples. Então, em nome de Jesus, resolva ser fiel a Deus com gratidão, com honra, zelando pelas coisas de Deus, zelando pela obra do Senhor, honrando a Deus com a sua vida, no seu trabalho, seja na escola, na faculdade. Honre a Deus, na igreja, não apenas de boca, mas seja fiel ao Senhor, e você vai ver, meu irmão, todas as bênçãos correr e te alcançar, no nome santo do Senhor Jesus. Quem crê, levanta a mão aí, levante suas 2 mãos, diga: eu creio, eu recebo essa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, meu Deus, a vida dos teus filhos. Como sacerdote, existe uma unção sobre a minha vida. Como ministro do Senhor e pastor desse ministério, eu quero, Deus, abençoar a vida de cada ovelha, para que o Senhor, Deus, toca na mente, nos corações, repreendendo todo o espírito, ó Deus, de miséria, de ruína, e que essa chave seja virada, uma chave de honra, uma chave, ó Deus, de bênção, possa ser virada na mente e no coração dos teus filhos, de que é melhor dar do que receber. É melhor quem dá cesta básica do que aquele que recebe cesta básica. É melhor ter, meu irmão, para você investir no reino, do que você poder simplesmente tirar. Então, em nome de Jesus, Senhor, muda a mente dos teus filhos, e que haja honra, nobreza, excelência. E nós rejeitamos a miséria, a ruína, a pobreza de espírito, ó Deus, na alma, na mente, no coração das pessoas. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, Senhor, como ela é feita nos céus. Que sejamos, ó Deus, modelo aqui de honra, de gratidão. É o que eu oro e abençoo cada vida, e em nome de Jesus, diga amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos colocar uma canção, e você tem liberdade para trazer o seu dízimo, sua oferta, com alegria e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria.